Olá, queridas alunas e queridos alunos do PVS, tudo bem? Eu sou Rafaela, sou mediadora de língua portuguesa e literatura brasileira e hoje vamos à nossa sexta aula de literatura, semana 17, e falaremos sobre o naturalismo. Vamos lá? Bom, não podemos falar do naturalismo sem antes tocarmos no realismo, até porque o naturalismo é uma ramificação desse movimento. Em primeiro lugar, o realismo teve início no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O compromisso da estética realista é com a realidade objetiva, portanto, temos o princípio do objetivismo. Além disso, os escritores se apegam aos detalhes. Temos então um detalhismo muito presente nas obras. A literatura realista, ela costuma focalizar nas mazelas, na decadência da burguesia, criticando instituições como a família e a igreja. Além disso, há uma análise psicológica dos personagens, uma análise que é feita de dentro para fora. Tudo bem? Em vista disso, pessoal, vamos ver qual foi o contexto histórico que propiciou o surgimento do naturalismo. Temos aqui o final do século XIX, em que ocorreu a segunda etapa da Revolução Industrial, a filosofia positivista de Auguste Comte e a teoria evolucionista a partir da publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin. Vamos ver então o que significou cada um desses momentos? Como uma primeira influência, nós temos a segunda revolução industrial. Como vocês devem se lembrar das aulas de geografia e de história, a revolução industrial ela marca uma mudança na produção artesanal para uma produção industrial. Temos assim, na segunda revolução, a continuidade desse processo. Há um aprimoramento de técnicas, um surgimento de máquinas, introdução de novos meios de produção, inaugurando um novo momento. As ferrovias expandiram-se, houve um aumento do mercado consumidor, dessa forma podemos compreender que há um aumento também nos caminhos, as fronteiras estão sendo abertas, uma criação de novas relações sociais, de trabalho entre o ser e o meio, e há também uma mudança de pensamento. O nome revolução não surge à toa na história, ele marca uma mudança não só no campo econômico, mas também no campo político, no campo social. Aqui ao lado temos a foto do filme Tempos Modernos, com Charles Chaplin, em que mostra que representa tão bem essa mudança para o mundo industrializado e capitalista. Uma segunda influência, agora no campo filosófico, veio com o positivismo, que foi a corrente filosófica que investiu na ordem e na ciência para a obtenção do progresso. Foi diretamente influenciado pela Revolução Industrial. Com essa revolução, eu aumento a produção industrial, tenho uma maior urbanização e, portanto, um êxodo rural, a migração do campo para a cidade. Então, observando esse fato, o positivismo postulou um ideal de progresso contínuo da humanidade. Assim como as máquinas da indústria se aprimoram, a humanidade tende a progredir constantemente. Não à toa, essa corrente inspirou a criação da nossa bandeira, que tem como lema ordem e progresso. Aqui ao lado temos Auguste Comte, o filósofo responsável pelo positivismo. Por fim, não poderíamos deixar de falar do evolucionismo, que foi marcado pela publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin. Nessa obra, ele rebate o criacionismo. Essa corrente defendia que toda a vida na Terra era resultado de uma criação sobrenatural, divina. Darwin, pelo contrário, pregou que a vida na Terra é resultado de um processo de evolução. E aí, essa vai ser a influência primordial no naturalismo. Por quê? Agora, o ser humano ele é visto como um animal igual a qualquer outro, sem nada de sobrenatural ou divino. Entende-se que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem nesse processo de seleção natural, enquanto outras sofrerão extinção, ou seja, as mais fracas. Infelizmente, como distorção dessa teoria, justificou-se a exploração imperialista ocorrida no século XIX, na África, na Ásia, na Oceania. O nome disso foi darwinismo social. O nome dessa distorção foi darwinismo social. A crença de que há uma superioridade, nesse caso política. E também
houve um discurso eugenista que defendia uma superioridade de raça. Veremos isso nos romances naturalistas também. Agora vocês devem estar se perguntando como todas essas questões chegam à literatura com naturalismo. Então vamos observar o quadro a seguir e ver como todo esse contexto vai chegar à estética naturalista. Então, pessoal, como características temos uma linguagem simples, até porque ele vai retratar as classes mais baixas. Não tem por que utilizar uma linguagem mais rebuscada, não é mesmo? Então, aqui temos o retrato do tempo em questão, com uma crítica social, um olhar objetivo e impessoal, até porque tem uma influência da ciência. A ciência, ela olha para o seu objeto de forma impessoal, de forma mais fria. O narrador, ele não se envolve, ele é um observador, assim como o cientista observa, né, o seu objeto. Temos também temas considerados chocantes. O ser humano, ele é visto como animalesco, ou seja, ele é visto como uma criatura governada pelos seus impulsos. Há também a ciência como prioridade, por isso vimos a postura positivista de ordem e progresso. As obras, assim como os cientistas, defendem uma teoria que o narrador tenta provar ao longo da narração. Esse narrador, ele tenta convencer os leitores da sua tese. Há um determinismo, ou seja, o ser é produto do meio em que ele vive. Há um fatalismo, as obras, elas terminam de forma trágica, principalmente para os personagens de meios mais desfavorecidos. Há também uma luta do ser humano contra as forças da natureza, mas eu já adianto para vocês, é uma luta perdida. E também a influência do Darwin e do evolucionismo, o fato de que os mais aptos prosperam. Por fim, há a representação de grupos mais marginalizados e de ambientes coletivos, aglomerados. Não podemos falar do naturalismo no Brasil sem citarmos a Aloysio Azevedo, grande expoente desse movimento no nosso país. Ele, além de romancista, também foi cronista, diplomata, é autor de várias obras como O Mulato e o Cortiço, que veremos aqui, também é autor de Casa de Pensão. Ele tem influência de escritores naturalistas europeus, assim como muitos escritores do nosso país também têm, e ele tenta captar a mediocridade rotineira, ou seja, aquela coisa do dia a dia, não tem a mesma preocupação dos românticos em retratar, né, heróis, né, ou idealizações. Ele quer retratar mesmo o cotidiano. E de acordo com o crítico Alfredo Bose, na sua obra A Natureza Humana, afigura-se-lhe uma certa selvageria onde os fortes comem os fracos. Aqui vemos uma clara interpretação da teoria evolucionista, não é mesmo? Da seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem e os mais fracos entram em extinção. Temos aqui O Mulato, que é a obra que inaugura o naturalismo no Brasil. Ela aborda temas pertinentes tanto à época como atualmente, o preconceito racial, a escravidão. E o protagonista dessa obra é Raimundo. Temos aqui um trecho que fala sobre ele. Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro se não fosse os grandes olhos azuis que puxara do pai. Cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mas fina. Dentes claros que reluziam sobre a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fonte espaçosa. Para contextualizar vocês, o Mulato conta a história de Raimundo. Ele é filho de um fazendeiro com uma das mulheres que era escravizada por ele. Apesar de Raimundo ser um filho bastardo, ele foi enviado a Portugal pelo pai para estudar. Forma-se em Direito e depois volta ao Brasil, até sua terra natal, que é São Luís do Maranhão. O destino de Raimundo não é muito bom aqui no país. Ele é assassinado e a mulher por quem se apaixonou aborta o seu filho. Então, apesar de seu pai tentar mudar o seu destino, ele acaba morto. Vemos aqui o determinismo que, como a gente pode perceber, é uma distorção, né, da teoria de Darwin, em que ele estava condenado a viver dessa forma, apesar de ele lutar contra esse destino, né, ele acabou
tendo um fim fatal. Aí temos também o fatalismo. E vale ressaltar que, ainda que ele tenha estudado em Portugal, no Brasil ele continua a sofrer preconceito por ser negro e bastardo. Então, notamos uma crítica social e um retrato do Brasil. E, novamente, o darwinismo social, nessa distorção em que só os mais aptos socialmente, racialmente, prosperam. Agora, queridos, para contextualizá-los sobre o cortiço, temos aqui uma obra em que o ambiente é um ambiente aglomerado, né, o ambiente do cortiço. Temos o João Romão, que é um português que busca enriquecer e, por isso, explora os seus funcionários, representando aqui o capitalismo explorador. Vocês se lembram, né, da Revolução Industrial, do imperialismo? Então, aqui, o João Romão está representando esse momento. Temos Miranda, que é um comerciante bem-sucedido que disputa ali, né, o espaço com João Romão. Eles são rivais, tem um cenário de rivalidade. Temos Bertoleza, que é amante de João Romão, que representa aqui a escravidão. Ela é uma ex-escravizada que pensa ter comprado sua liberdade. Em volta disso, temos o cenário do cortiço, em que há a raia miúda, ou seja, o povo, a aglomeração, muito bem representado pelas lavadeiras também. E, enfim, contextualizando, o João Romão tenta ascender socialmente, por isso pede a mão da filha de Miranda em casamento, porém Bertoleza, escravizada, exige os bens que ajudou João Romão a acumular. Para ele tentar se livrar da amante, ele denuncia a Bertoleza como fugida e ela, em meio ao desespero, se suicida. Temos aqui o quê? Um forte traço do determinismo, não é mesmo? Apesar de Bertoleza lutar contra o seu destino, ela infelizmente não consegue. Nessa obra em questão, a gente nota que o cortiço, ele não é só um ambiente, ele é o personagem principal, uma vez que ele é personificado e dá vida a toda a trama. Vocês devem se lembrar da aula de figuras de linguagem, né? A personificação é o ato de dar características humanas a seres inanimados. Aqui a gente vê algumas características como: o cortiço dormia já e só se ouviam, no silêncio da noite, cães que ladravam lá fora, ou seja, não eram as pessoas que dormiam, era o próprio cortiço, o cortiço como personagem. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, novamente, é o cortiço que está acordando. Além disso, ele molda as personalidades do grupo e transforma o caráter de seus moradores. É ele que desperta os instintos primários dos personagens, ou seja, é ele que vai aflorar esse lado instintivo nos personagens do cortiço. O gosto dos naturalistas pelas aglomerações humanas é uma forma de reforçar a desumanização dos personagens. Aqui temos um trecho. Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. Esse socar-se de gente já é um ato de desumanização, porque ressalta a aglomeração promovida pelo lugar. Analisando a obra um pouquinho mais de perto, temos aqui o trecho. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Então, aqui temos vários exemplos da animalização que o naturalismo promove. Temos aqui no primeiro caso os homens que são tratados como animais fortes, com patas esmagadoras, que se deixavam encabrestar e conduzir pela mão da fêmea, que na verdade é a mulher, a forma como a mulher é vista. Então aqui, nesse pequeno trecho, já temos vários exemplos de como a animalização é feita nesse movimento. Aqui temos um outro trecho. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade. A mulher dormia a sono alto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou. Não lhe ficava bem aquilo.
mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Aqui é interessante observar o comportamento animalizado de Miranda. Mesmo ele sendo tomado por uma lubricidade, por uma excitação, ele ainda tenta conter os seus impulsos, mas em uma obra naturalista, no entanto, o lado animal, o lado instintivo, supera o lado racional, e Miranda, sem conseguir, atira-se contra a mulher. Aqui, a concepção do homem como animal se associa a outra característica marcante dessas obras, a preferência por retratar as classes mais baixas. Visto como pouco civilizados, os indivíduos mais pobres estariam mais próximos do estado primitivo de animalidade que tanto interessava aos naturalistas. Aqui, como exemplo do naturalismo na pintura, vemos alguns esboços que os viajantes europeus faziam quando visitavam, os lugares por onde passavam. Eles sempre faziam questão de registrar a biodiversidade desses lugares. Aqui temos um peixe da Amazônia, feito por Jacques Burckhardt, e ao lado temos um esboço de Edith Blake, de uma mariposa desde seu estágio de larva até quando ela eclode do casulo. Muito interessante, não é? Aqui no Brasil temos também a obra de Agostinho José da Mota, Mamão e Melancia. Essa obra está no Museu Nacional de Belas Artes, então assim que pudermos, podemos conferir aqui no Rio de Janeiro essa obra. Então, queridos, conforme falamos no início da nossa aula, o naturalismo ele bebe das fontes do realismo. Então, esses movimentos têm pontos em comum, mas também têm suas especificidades. Então, o realismo ele privilegia um detalhismo nas descrições, uma análise psicológica dos personagens e uma crítica às instituições burguesas, enquanto o naturalismo ele privilegia um cientificismo baseado no darwinismo, no determinismo e no positivismo. Há uma análise, em vez de psicológica, patológica dos personagens, ou seja, olhando aquilo que há de mais, talvez, doentio neles, naquilo que há de mais instintivo neles, e há uma animalização do homem, por isso uma preferência pelas classes mais baixas e aglomerações. Em pontos em comum podemos citar a objetividade, que vem por conta da ciência, e a impessoalidade do narrador, por meio da terceira pessoa do discurso. Então, ele é meio que apagado. E também, ambos os movimentos mostram um retrato das imperfeições humanas. Em síntese, podemos dizer que o naturalismo é uma derivação do realismo motivada pelo positivismo científico da época. Ele focaliza com detalhes as classes baixas e aglomerações. O estilo tem características como o determinismo e a zoomorfização, isto é, a animalização. Há uma análise patológica das personagens, ou seja, estas são analisadas de fora para dentro, do ambiente externo para a interioridade psicológica, focando no que há de mais animal no ser humano. Queridos e queridas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e essa aula tenha sido muito produtiva para vocês. O naturalismo está no capítulo 3 do módulo 2 da nossa apostila de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Espero que vocês anotem, estudem e, se houver dúvidas, procurem o mediador do polo de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!